Boa noite, boa noite, pessoal. Raquel da Educação Canina. Tô aqui para mais uma vez fazermos o nosso programa de perguntas e respostas. Eu tô com bastante pergunta atrasada, bastante gente deixou comentários aqui no YouTube. Então, hoje eu vou começar respondendo as perguntas que vocês me deixaram. Muitos de vocês deixaram vários comentários aqui no YouTube. Então eu quero começar respondendo as perguntas de vocês. Quem foi entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Eu tive alguns problemas essa semana, na verdade ainda estou tendo alguns problemas com o Facebook, então eu não tenho certeza como a coisa está funcionando direitinho, né? Mas se vocês entrarem, se estiverem conseguindo ver e assistir pelo Facebook, também me dê um alô, só para ter certeza que está tudo funcionando certinho, tá, gente? Boa noite, Alexandre, boa noite, meu bem. Me fale como é que tá o áudio, o vídeo, se tá tudo funcionando direitinho, vocês estão conseguindo me ver, se a transmissão tá legal, eu espero que esteja. E vamos começar. Vou começar aqui, gente. Algumas pessoas me deixaram. Boa noite, Filipe. Boa noite, pessoal. Que bacana que vocês estão aqui. Não sei o que está acontecendo, tá, gente, com o Facebook. Eu sei que eles fizeram umas mudanças de algoritmo nesses últimos 10 dias aí. Então, algumas coisas, por alguma razão, não estão funcionando. Cíntia, querida, tudo ok no Facebook? Maravilha, maravilha, maravilha. Alexandre, obrigada, meu bem, obrigada. Vamos lá, gente, eu vou... antes de começar, mostrar pra vocês aqui a tela. Semana que vem, exatamente daqui a uma semana certinho, vai começar o seminário de coleira eletrônica. Esse seminário aqui, quem quiser saber mais, tá aqui na página indogworkshops.com. Logo na primeira página vocês têm acesso, tá? E aí é só clicar aqui e aí vocês vão ter todas as informações certinhas do curso. Vai ser bem legal, tô super animada com essa turma de agora. Vai ser uma oportunidade bem bacana para todo mundo aprender mais sobre toda a questão de coleira eletrônica. Enfim, se vocês quiserem saber sobre esse curso, sobre os próximos, tá tudo aqui no site da Indog. É só entrar aqui, ó, datas de cursos e seminários, que vocês conseguem ver quando vão ser as próximas datas, tá? E agora em junho vai ter uma nova edição do intensivo, uma edição especial, vai ser bem bacana também. Quem tiver interesse, não perca essa oportunidade, tá, pessoal? Vai ser bem legal. Vamos lá, eu vou pegar os comentários que vocês me deixaram aqui. Vamos lá, desculpa a tosse, tá, gente? Ainda tô tossindo um pouquinho. Mas algumas pessoas deixaram aqui. Laudirley, obrigada, querido, por se inscrever no canal. Elisângela me perguntou, você tem e-book que eu queria baixar para eu ler? Elisângela, minha melhor resposta para você tá aqui, ó. Entra no meu site, educaçãocanina.org. O que mais tem são artigos, textos. Você pode entrar aqui, ó, artigos e textos. Você vai encontrar uma infinidade de textos e artigos sobre temas diversos. Eu escrevo bastante, já tô um tempinho sem escrever, na verdade, mas eu escrevi o último artigo dia 9 de maio. Então tem bastante coisa aqui, tá? Que vai te interessar bastante. Então entra aqui no site do Indog também. Se vocês entrarem aqui no blog, vocês vão achar muita coisa legal também, tá? Tem muito artigo bacana. Eu tenho tentado fazer muitos artigos com vídeo, para que vocês possam ter uma noção clara do que a gente quer dizer, né? Então, às vezes, ter os exemplos em vídeo ajuda bastante. Então, são 2 fontes para você ter de graça. Você não precisa baixar em lugar nenhum, já tá aí, tá? A Fran me disse aqui, eu tenho um cão vira-lata, desde pequeno eu levo para passear. Ele se tornou muito sociável a ponto de não latir para ninguém. Ele simplesmente abana o rabo para todo mundo. O que devo fazer? Fran, se seu cachorro é tranquilo, não tem problema com ninguém, se ele só abana o rabo para as pessoas, eu não sei exatamente o que é que você queria perguntar por trás disso, tá? Não sei se a sua dúvida aí era se de repente você deveria intervir, ou se você tá falando do caso do seu cachorro não interagir com as pessoas, mas eu não vejo problema na atitude dele, tá? O que eu acho que você só deve tomar cuidado é para você não deixar com que o seu cachorro... É a famosa história da gente estender demais a ideia da socialização, né? Ou seja, o que eu quero que você lembre é: não deixe o seu cachorro escalar para um ponto onde sair na rua signifique para ele imediatamente estar em contato com outras pessoas e interagir com outras pessoas, que eu acho que isso não é legal. Mas excelente que ele não late pra ninguém, excelente que ele tem uma reação bacana na rua, tá ótima. Alexandre disse, Raquel, uma pergunta: o que você acha do adestramento por instinto? Você já ouviu falar? Não sei exatamente, eu nunca ouvi esse termo não, tá, Alexandre? Se você quiser me dizer exatamente o que é que quem sugere isso, o que é que eles querem dizer com isso, né? Na verdade, assim, o termo extinção, ele entra quando a gente fala em modificação comportamental, e quando você fala de muita gente que usa, principalmente a coisa
do reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa e extinção de comportamento, né? Na verdade, eu não sei se é isso, tá, que a pessoa falou, mas quando você fala em tudo isso, você fala em aumentar a probabilidade do comportamento se repetir, reduzir a probabilidade desse comportamento se repetir, e eliminar eventualmente um comportamento que seria extinção. Mas eu não sei se é exatamente sobre isso que você está falando, ou sobre isso que foi sugerido, né? Mas se for, você me avisa, que aí de repente você me ensina uma coisa que eu não sei, né? Eu nunca ouvi falar esse termo realmente. Vamos lá. Aqui também no YouTube alguém me deixou a Elisângela perguntou: boa noite, Raquel, eu queria tirar uma dúvida. Ganhei uma boxer de 3 meses, ela é medrosa, mas em relação a qualquer barulho de carro ela fica com medo. Elisângela, na verdade, casos de cães medrosos, aliás, vai ter até um caso interessante agora pra gente falar sobre, na verdade no curso, né? Mas cães medrosos, eu já atendi alguns casos, depende muito, tá? Tem alguns cachorros, eu atendi 2 casos que eu achei que foram mais determinantes pra mim. Uma de uma cachorra que ficou no canil até mais ou menos uns 3 meses e meio. Na verdade, tenho 3 casos pra contar pra vocês. Uma dessa cachorra que ficou no canil até mais ou menos 3 meses e meio, e aí, na verdade, o canil onde ela foi criada era uma casa grande, com um jardim enorme, um espaço maravilhoso, muito bacana, né? Marlene, meu bem, boa noite, boa noite. Só que assim, o que acabou acontecendo com ela? Existem alguns cachorros que já nascem um pouco mais sensíveis, faz parte um pouco da característica de cada um deles como indivíduo, e junto com isso, o mundo dela ficou muito restrito, ou seja, ela não foi introduzida a coisas que são super comuns no universo urbano, por exemplo, que são esses barulhos de carro, de ônibus passando, máquina de lavar, micro-ondas, televisão, aspirador, todas as coisas que a gente tem em casa, né? Então, quando ela veio para a casa definitiva dela, ela tinha muito medo de tudo também. Mas, na realidade, e aí eu já atendi alguns outros casos, mas assim, se a gente pensar no paralelo, né? Eu acho que a primeira coisa importante pra gente lembrar quando a gente lida com cães super medrosos é, primeiro, não criar fantasias na nossa cabeça, tá? Muitas vezes a gente tem uma ideia de que o cachorro é assim porque aconteceu alguma coisa horrível com ele, e não necessariamente é. Primeiro, a gente não sabe, na maioria das vezes não é nada do que a gente está imaginando, e muitas vezes a gente acaba criando uma história muito maior do que ela deveria ser. A realidade é, o cachorro medroso, você tem que lidar com isso, tem que expor o cachorro e ensinar o cachorro a passar por estresse. Essa que é a realidade, tá? Então, com essa cachorrinha, na época, eu comecei a sair com ela. As primeiras vezes que eu saía com ela na rua, ela queria se jogar, queria voltar para dentro do prédio. Então, assim, por exemplo, para ela foi super importante a gente trabalhar com a Proncolor. Para quem não sabe o que é a Proncolor, é essa guia, essa coleira aqui. Eu falo bastante para vocês já estão me acostumados a ouvir falar sobre ela, né? Então ajudou bastante ela nessa época, porque é uma ferramenta que ajuda a direcionar o cachorro sem você colocar o cachorro em risco. Porque, por exemplo, quando a gente fala da guia unificada, né? Que é isso aqui, guia unificada assim, né? Então a guia unificada normalmente é uma cordinha só, né? E aí você tem aqui onde você põe o pescoço do cachorro e você tem uma travinha, né? Quando você tá falando de cães medrosos, eles dão aqueles estouros para um lado de repente, ou para o outro de repente, né? Aqui é uma pressão que assim, a trava que você tem é para cá, certo? Só para o cachorro não sair da guia, mas a sua pressão vai ser nessa direção. Então você vai ficar pressionando, por isso que tem muitos cachorros que ficam se engasgando, e mesmo com todo aquele desconforto, eles continuam indo. Isso não acontece na Proncolor. Então a Proncolor foi uma ferramenta que eu usei bastante com ela e com alguns outros cachorros medrosos também. Mas o resumo da ópera é o seguinte: não pare muito para pensar no porquê. Mantenha claro, é importante você saber advogar pelo seu cachorro, mas comece a introduzir as coisas para ele como você introduziria para um outro cachorro. O que você vai ter que ter mais é um pouco de paciência para entender que o cachorro vai travar mais, vai ficar mais incerto, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar com a situação de estresse. Então não perca a paciência e toque pra frente. Evite nutrir o que você não quer, tá? Isso acontece com muita frequência. Às vezes a gente tem um cachorro medroso e o primeiro momento que o cachorro mostra um desconforto, a gente já faz, não, tá bom, vou deixar, então ele não gosta de sair, eu não vou sair. E não é assim, tá? É saber direcionar o cachorro assim, para que ele navegue por essas experiências diferentes com alguém que tem certeza do que tá fazendo, tá? Eu acho que essa é a minha melhor dica, não era essa a palavra que eu queria, sugestão para quem tem cães super medrosos, quem tem mais dificuldade de lidar com eles em cenários diferentes, tá?
Porque cada um deles tem milhões de variáveis. E assim, é muito importante dentro de casa, especialmente, tá? Você trabalhar com muita orientação. Ou seja, o cachorro medroso é o típico cachorro que você não pode deixar ele fazer escolhas o tempo todo. Porque normalmente as escolhas dele vão envolver se esconder ou estar sempre numa situação de alerta. Então é importante que, para ele sair desse cenário, dessa esfera de medo, né, de incerteza, a gente colocar ele no lugar certo e deixar claro para ele o que ele precisa fazer. Então, é mais ou menos isso. Mas claro que se você quisesse me dar mais detalhes, seria ótimo, né? A gente poderia ir um pouco mais longe sobre isso, em relação a esse tema seu. Filipe tinha dito aqui: Raquel, vou passar 2 meses na casa da minha família. Eles têm um cachorro totalmente sem regras. Ele manda e desmanda na casa. Come quando quer e tem ansiedade de separação. Minha preocupação é porque estou me esforçando muito para treinar meu filhote. Estou seguindo suas instruções, mas sei que meu pai vai estragar tudo com os hábitos dele. Você tem alguma dica de como eu poderia agir durante esses meses para não interferir na educação do meu? Filipe, essa é uma ótima pergunta, tá? Porque muita gente passa por situações como a sua. Minha melhor dica para você é: tenha uma caixa de transporte para o seu filhote e mantenha a rotina do seu filhote separada desse cachorro da casa, tá? Eu sei que é uma situação de que já vai gerar um certo desconforto entre você, seu pai, sua família, mas a realidade é o seguinte: o que você vai ter que pedir pro seu pai é que ele respeite a sua opção de educar o seu filhote e respeite o seu espaço com o espaço do seu filhote, tá? Num caso como esse cachorro aí, eu não deixaria meus cachorros terem contato físico com esse outro cachorro. Então, a gente vai estar na mesma casa todo dia? Vai. Então, não tem interação, não tem brincadeira, não tem nada. Meu filhote está na guia comigo. O outro cachorro está solto, aí vai ser uma conversa que você vai ter que ter com seus pais, tá? Seja porque eles vão ter que, de repente, usar mais a guia com esse outro cachorro, ou gerenciar o espaço, ou tentar dividir esse espaço, porque já que você vai passar um tempo com eles, é importante que vocês entrem num acordo. Ok, você não quer educar seu cachorro, você quer que o seu cachorro faça o que ele quer, enfim, é com você. Mas agora eu moro aqui também e eu tenho um filhote. Como que a gente... sentar, meio que ter uma reunião de família aí e decidir como é que a gente vai fazer para gerenciar esse espaço, porque eu não quero que meu filhote se torne esse cachorro e eu não quero que esse cachorro influencie o meu filhote, tá? Principalmente porque você citou 2 coisas importantes. Um cachorro que come, tem comida disponível, tem ansiedade de separação, manda e desmanda na casa, ou seja, já são informações suficientes para entender que esse cachorro não é o melhor exemplo para o seu filhote, tá? Então preste bastante atenção em relação a isso. Eu sentaria, teria uma conversa séria, mesmo que vocês tivessem que definir horários. Em alguns horários o seu filhote está dentro de casa com você e o outro cachorro está em outro ambiente da casa ou no quarto dos seus pais, seja lá como for, e aí vocês vão dividindo horário. Outro tempo seu filhote está no seu quarto, na caixa de transporte descansando, enquanto o outro cachorro tem espaço na casa, tá? Muito importante você advogar pelo seu filhote agora. A pior coisa que pode acontecer com ele é ele ter essa influência errada do cachorro errado, que pode vir para destruir tudo, tá? Isso não é o que a gente quer. Agora que eu percebi que eu esqueci de mudar a capa do vídeo no YouTube, vai ficar aparecendo a capa do vídeo anterior, mas depois eu troco aqui com vocês. Mas enfim, é isso, tá, Felipe? O mais importante é você chamar a atenção. Eu teria uma conversa bacana com eles, tá? Às vezes as pessoas mais velhas é só uma questão da gente conversar. E mesmo que seus pais não concordem ou não concordem exatamente com o que você vai fazer com o seu filhote e não necessariamente queiram mudar muita coisa em relação ao cachorro deles, eu acho que vocês podem encontrar um meio termo, nem que seja para que em alguns momentos do dia o cachorro deles ficasse restrito em alguma área da casa, para que esse cachorro não tivesse acesso ao seu filhote, tá? Tudo isso pode ser desastroso se a gente deixar rolar na realidade, né? Do jeito deles, e aí não seria justo com o seu filhote. Na verdade, não seria justo com ninguém, né? Mas enfim, eu iria por esse caminho, tá? Quem mais tinha me falado aqui? A Kátia tinha deixado um comentário interessante da última live que a gente fez, que alguém tinha me perguntado sobre a questão de usar borrifador para corrigir cachorro, né? Então, ela disse aqui: borrifador é complicado, se precisar aplicar medicações em formas de spray, torna-se um procedimento quase impossível. É interessante esse comentário da Kátia, porque na verdade eu até comentei na live que eu não gosto da ideia do borrifador, nem como borrifador de água, nem como spray de citronela, nem nada disso, mas a Kátia levantou um ponto interessante sobre possível administração de medicação. Então é outra coisa importante também pra gente considerar. Obrigada, Kátia, por ter deixado sua contribuição aqui sempre. Eu também, às vezes existem, né, remédios que a gente fala, principalmente remédio de pele, alguma coisa assim que você tem que borrifar no cachorro. Você acaba também deixando o cachorro um pouco confuso, né, em relação a essa experiência.
Alexandre diz: estou passando por isso com meus cachorros, um American Staffordshire e um pastor que tem mais de 2 anos. E a minha dogo argentino tá tendo maus exemplos por causa dos meus sogros e o cachorro. Pois é, Alexandre, muito complicado, tá? Esse cenário acaba acontecendo bastante em contexto de família. Normalmente, assim como você citou e como o Felipe falou também, às vezes alguém da família já tem um cachorro e aí de repente outras pessoas da família adquirem um novo cachorro e a coisa começa a se complicar. Por isso que eu sempre gosto de falar assim, gente. Eu acho que cachorro... Eu falo isso pra amiga minha direto. Cachorro é um bicho de família e a família tem que ser uma unidade, né? A família tem que concordar. Todo mundo tem que estar de acordo com as coisas. Então não tem aquela coisa às vezes do o cachorro é só meu, né? Eu já atendi alguns casos assim, né? Que as pessoas às vezes reclamam: esse cachorro é do meu filho e aquele outro cachorro ali é da minha esposa. Na verdade, todo mundo tá na mesma casa, os cachorros são de todo mundo. Isso só funciona se todo mundo tiver de acordo. Quando as pessoas começam a entrar em desacordo, a coisa começa a complicar. Aí você tem um cachorro que faz o que ele quer, ou que tem menos intervenção, ou que é permitido ele fazer o que ele quer, e aí você quer eventualmente trazer um segundo, educar um segundo, e a coisa começa a ficar mais complicada. Por isso que eu bato bastante nessa tecla com vocês, do tamanho da responsabilidade que é a gente viver com grupos de cães, né? Não é tão simples assim. Principalmente porque você sempre vai ver, né, traços de personalidade diferentes em cada cachorro. Cada um deles vai mostrar uma coisa diferente. E alguns cachorros vão te desafiar mais. E se todo mundo, os seres humanos da casa, não estão de acordo com o que deve ser feito com cada cachorro, a coisa pode ficar muito feia, tá? A Alexandre aí tá com 3 feras aí, né? 3 cachorros de raças super fortes. Então, ou você põe a mão firme em todo mundo segue a mesma linha, ou então você pode ter problemas mais sérios, bem mais sérios lá na frente, né? Na verdade, independente da raça, quando a gente fala de cães de raças mais poderosas, é porque eles são maiores, mais fortes, e o estrago normalmente é maior, quando dá errado, né? Seja com pessoas, entre eles mesmos, mas enfim. Muito importante as pessoas estarem de acordo, tá, gente? Em relação a tudo isso. Marlene diz: correção para mim, no meu ponto de vista, hoje em dia existe, felizmente, as ferramentas de treinamento 100% efetivas. A e-collar, mesmo a Prong-Collar com a comunicação é ótima. Eu concordo, Marlene, 100%. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, muita gente tem muita dificuldade em entender até esse diálogo que eu faço aqui, né? Quando eu falo para as pessoas corrigir na intenção, corrigir esse e aquele momento. As pessoas não sabem como corrigir, porque, primeiro, que isso não é falado muito, e quando é falado, as pessoas não entendem como fazer, né? Por isso que eu 100% advogo pelos equipamentos de treinamento, coleira eletrônica, Prong-Collar, tudo isso só vem para ajudar. Além de te dar essa oportunidade enorme de passar a ideia, né? Você conseguir comunicar para o cachorro que ele está fazendo alguma coisa errada de forma super efetiva, também te ajuda fenomenalmente ao longo dos treinos, né? Então, sem equipamento de treinamento devidos, os equipamentos de treinamento que são legais, que são bons, de boa qualidade, que vão realmente trazer bons resultados, muita gente fica na mão mesmo, fica sem saber, até entende às vezes a ideia, tudo bem, eu queria corrigir, mas sei lá, eu fiz isso e não funcionou, eu fiz aquilo e não funcionou. Então, equipamento de treinamento faz muita diferença, sim. Às vezes a gente gosta de falar que não, mas olha, quanto mais tempo eu tô nessa profissão, mais eu reconheço o valor dos equipamentos de treinamento. Cada vez mais eu acho que eles são mais necessários. Por isso que eu acho que é importante para todos nós que trabalhamos na área, até todos nós que temos cachorro. A gente precisa aprender a defender o nosso direito de usar os equipamentos de treinamento, porque tem muita gente aí querendo eliminar essas coisas com fantasias e com esses discursos malucos, quando na realidade é isso que vai salvar a vida de muitos cachorros, tá? Isso que vai fazer com que muitas famílias consigam viver bem com seus cachorros e consigam realmente se comunicar com eles. Então, concordo, Marlene, 100% com você, faz toda a diferença mesmo. Tá aí, Jovem, você veio! Hoje, com fé em Deus, vai dar tudo certo nessa live. Marlene disse: complicado assim, pois os cães são predadores, a tendência é desafiar ali entre os 8 meses. É isso aí. Entre grupos, tá, gente? Por isso que eu acho que assim, quando a gente fala de trazer um segundo cachorro, eu gosto de esperar pelo menos o primeiro cachorro tá com pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, para você trazer o segundo. E aí você vê se esse cachorro de 2 anos e meio para 3 anos é um cachorro que já tá bem, que responde bem, que é um cachorro que você consegue gerenciar com facilidade, é um cachorro que você consegue levar para os lugares com você, caminhar com tranquilidade, ser seu parceiro nas coisas. Isso faz uma diferença enorme. Ainda agora, eu tive que ir no shopping fazer umas coisas, eu fui caminhar com as cachorras
e eu fui com elas no shopping, fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Então, faz toda a diferença você poder otimizar seu dia com cachorros que tem esse grau de disciplina. E minhas cachorras são longe de ser perfeitas, tá? Longe. Mas são coisas que eu faço questão de incluir no meu dia a dia com elas, porque eu quero que elas saibam o que fazer. Eu quero que elas possam participar da minha vida e eu quero otimizar meu tempo também. Porque eu tenho que sair, eu tenho que atender cliente, eu tenho que fazer o mapa dos meus cursos, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho bastante coisa para fazer. Então, minha vida não é tão diferente da vida de vocês que trabalham todos os dias, fora de casa de repente. A diferença é que o meu trabalho é bastante aqui também. Mas eu tenho outras responsabilidades. Eu não vou ficar. Não tenho o dia inteiro para ficar treinando o cachorro, os meus cachorros. Mas eu otimizo o meu tempo com elas. Então eu tento encaixar todos os dias as atividades que eu sei que vão ser úteis para mim e para elas no dia a dia. E as duas já vieram adultas, né, para mim. Então isso me facilitou muito. Por mais que a gente se sinta às vezes tentado na ideia de ter um filhote, e eu digo, eu não tô fora disso daí não. Várias vezes eu me sinto tentada, várias. Mas eu sei também que é importante a gente pensar certinho no grau de responsabilidade que a gente vai ter com cada um desses cachorros, tá? Eu tenho uma vantagem, só eu sou o único ser humano dessa casa, então eu não tenho com quem discordar. Mas para todos vocês que vivem com alguém, com 1, 2, 3, 4 pessoas, membros da família diferentes, é muito importante vocês estarem na mesma página, cara. Muito importante. Isso faz toda a diferença mesmo. Se vocês estiverem em desacordo, e eu já atendi famílias assim, é muito confuso pro cachorro viver num ambiente onde uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra. Uma pessoa estabelece as regras, a outra libera tudo. Então fica um mundo difícil. Esses dias eu vi alguém comentar sobre... E eu já falei isso uma vez, né? Mas achei engraçado que eu vi alguém falar exatamente parecido, né? O mundo do cachorro tem que ser preto e branco. Vamos eliminar todas essas outras cores do arco-íris. Quanto menos dúvida, melhor. Na realidade, pra gente também é assim, eu acho, tá? Eu acho que talvez o mundo que a gente vive hoje tá tão confuso e tão complicado porque a gente tem tantas escolhas, a gente tem tanta opção. Se a gente tivesse menos escolhas, talvez a gente errasse menos, talvez o nosso universo fosse menos confuso, talvez as coisas fossem mais claras, né? Mas pelo menos eu acho que se a gente souber fazer isso com os cachorros, a gente já tá quilômetros na frente, né? Thaís perguntou, queria saber se está na programação curso de coleira eletrônica online em agosto. Thaís, vou fazer de tudo para que isso aconteça, tá? Mas eu preciso confirmar algumas coisas, mas provavelmente assim, o curso que eu tô montando agora online, o primeiro módulo que eu tô montando não é um módulo de coleira eletrônica. Esse é mais fácil de fazer online, tá? A minha dúvida em relação ao curso online para coleira eletrônica é que eu acho que ele precisa ser visual. Eu acho que as pessoas precisam ver certas coisas acontecerem. Então, para isso acontecer, eu preciso de um lugar certo para filmar. E o lugar que eu dou os cursos hoje, eu não sei se é o melhor lugar para filmar por causa da acústica do lugar. Então, não é um lugar que me dá problemas para fazer um curso presencial, mas na hora de filmar, eu não sei se seria o ideal. Por causa da acústica, da iluminação, enfim, tudo isso conta, né, na hora de você pensar em fazer um curso online. Mas está na agenda, está no mapa de projeção. Eu vou fazer o melhor que eu puder para lançar esse ano, tá? Que eu acho que vai ser bem bacana. A Marlene disse, é confuso pro cachorro, por isso eles pegam a energia das pessoas e a postura corporal e são extremamente inteligentes e captam onde está o elemento mais fraco e assim é complicado. É isso mesmo, Marlene, é isso aí. A coisa da gente falar sobre o cachorro ser o espelho seu, né? Imagine um cachorro com vários espelhos diferentes, com pessoas diferentes, projetando energias diferentes, com intenções diferentes, ou seja, às vezes numa casa você tem uma pessoa mais carente, que gosta e precisa que o cachorro fique no colo dela o tempo inteiro, aí você tem outra pessoa que não é assim. Eu já atendi alguns casos, é bem difícil. E nesses casos eu dedico bastante tempo com os membros da família, até todo mundo entrar num acordo, porque não adianta eu dizer o que eu acho que eu faria com aquele cachorro, né? Todo mundo tem que estar de acordo, porque eu vou embora e as pessoas têm que dar conta do processo dali pra frente. Então, o desacordo é complicado. Na torcida, Thaís, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu quero ver alguém tinha me mandado uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Rock tinha dito, gostei muito da explicação. Ele falou, gostei muito da sua explicação. Tem um Akita, ele começou a rosnar com o alimento quando chega perto. Fiz a divisão em 2 períodos, ele comeu, em 2 períodos. Comeu, ela mantém a distância, retira o pote, em 4 semanas zerou a situação. Assim sigo até hoje. Maravilha, Rock, sensacional, viu? Sensacional. Quem foi que tinha mandado aqui? A
Joselana tinha me mandado uma pergunta. Obrigada pelo vídeo, trouxe uma luz. Meu adotado Jack Russell de 5 anos não fica só. Morde quando assustado. Essa coleira ajudaria. Ele está exercitando o play, está aceitando a restrição de locais na casa. Eu vou iniciar a caminhada estruturada com a guia unificada. Maravilha. Josi, é o seguinte. A coisa do cachorro que fica em casa, que fica assustado, né? Você falou que ele fica assustado em casa. De novo, a caixa de transporte, você deixou esse comentário justamente no vídeo do Benjamin, que é sobre a história da ansiedade de separação. A parte mais importante desse vídeo é a caixa de transporte, tá? Pra você ver aí, porque tudo que a gente fez com ele pra introduzir a ideia da caixa de transporte é porque eventualmente as pessoas vão sair e todo o processo problemático que acontece com ele é quando ele tá solto e ele entra nesse ciclo. Ele começa a se movimentar, ele vai em direção à porta, ele volta, daqui a pouco ele fica nervoso, ele faz todo aquele buraco na porta. Então, sim, a Proncolor te ajudaria muito, principalmente no processo de você introduzir a ideia da caixa de transporte para um Jack Russell pode ser de 2.25mm, é só você retirar alguns links e a caixa de transporte vai ser importante. Cara, a caixa de transporte, gente, eu não canso de falar, tá? Eu acho que eu toco tanto nesse assunto porque a caixa de transporte realmente vem para mudar vidas. Ela traz mais segurança para você, mais segurança para o seu cachorro, a certeza de que o seu cachorro vai estar bem quando você não está em casa, a certeza que sua casa toda vai estar em ordem. Você elimina todas as possibilidades de erro. É o que eu gosto de falar para vocês do mundo em preto e branco e do universo colorido, né? É muito mais fácil a gente pensar num cachorro que eu vou sair de casa, ele fica na caixa de transporte. Eu não tô dando para ele 1000 escolhas. Eu não tô distribuindo 1000 brinquedos pela casa, né, escondendo comida embaixo do sofá. Eu tô em casa, você tá aqui perto de mim, fazendo alguma coisa que eu te permiti fazer. Eu não estou em casa, você tá na sua caixa de transporte, deitado, dormindo, relaxando, esperando eu voltar. É só. Esse caso do Benjamin eu fiz questão de mostrar para vocês porque era um caso um pouco mais complexo, mas eu sempre falo para todo mundo, a maioria dos cachorros não tem problema com a caixa de transporte, não tem. É simplesmente uma questão de introdução. Esses casos como o do Benjamin são a exceção. Então muita gente, às vezes, as pessoas tendem a ter mais problema com a ideia da caixa de transporte do que os próprios cachorros. Acaba sendo mais em relação às pessoas do que os cachorros, tá? Então muita gente às vezes fica inseguro, acha que a caixa de transporte é isso e aquilo, mas a resposta para você seria sim, a Proncolor vai te ajudar e sim, e a caixa de transporte, tá? A caixa de transporte é essencial. Ela é diferente de colocar o cachorro num quarto, ela é diferente de colocar o cachorro no escritório, ela é diferente de colocar o cachorro na área de serviço, porque ela é um espaço específico para o cachorro, onde a única alternativa que ele tem é deitar e relaxar. Ele não tem nada ao redor dele que vai prejudicar a saúde dele, que potencialmente pode ser destruído. Com raras exceções, esses cachorros que tendem a destruir as coisas. E nesse vídeo do Benjamin eu mostrei a questão da coleira eletrônica, inclusive. Então, as duas coisas ajudam, tá? A Proncolor ajuda na direção para você recriar o exercício e condicionar o cachorro ir para a caixa de transporte. E eu acho que talvez a pergunta que você tenha feito seja em relação à coleira eletrônica. Sim, a coleira eletrônica ajuda. Na fase de condicionamento, sim, tá? Mas lembrando que quando você estiver fora de casa, você não vai ter como apertar o botão da coleira eletrônica. Então você tem que condicionar o cachorro. Eu acho que a coleira eletrônica ajuda tanto nessa fase, porque eu sempre gosto de falar que a caixa de transporte não é só para quando você não está em casa. É importante, principalmente para um cachorro mais ansioso, que ele aprenda a passar alguns períodos do dia na caixa de transporte. Seja 1 horinha aqui, 2 horinhas ali, principalmente depois que o cachorro se alimentou, já foi no banheiro, já caminhou a hora de descansar. Põe ele ali, tá? Você pode estar aqui, como eu tenho aqui no meu escritório as caixas de transporte aqui, e os cachorros ficam, até ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ali onde a luz tá agora, tá vendo? Ela tá ali, na caixa de transporte, tá vendo? A caixa de transporte tá aberta, mas ela gosta de ficar ali. Porque ela já se acostumou, é um espacinho dela, é o espaço seguro, é onde ela fica normalmente e não tem problema nenhum. Agora não tem nada para ela fazer, ela já fez as coisas que ela tinha que fazer, então ela simplesmente está descansando ali. É muito importante os cachorros aprenderem esse conceito, tá, gente? Muito importante. Então, para quem está começando, a coleira eletrônica ajuda, principalmente para quem tem casos mais extremos, onde o cachorro late, morde, vocaliza ou fica agoniado ou quer morder a lateral da caixa, você consegue corrigir com a coleira eletrônica. Então sim, a coleira eletrônica iria te ajudar bastante. Quem mais tinha falado aqui? Felipe disse, minha cachorra não dorme no meu quarto. Você acha que seria muito prejudicial ela dormir comigo durante os 2 meses na casa dos meus pais? Depois voltaremos à nossa rotina e ela ficará sozinha de novo? Felipe, caixa de transporte, tá?
Então, assim, na sua situação, você não tem outra opção, mesmo que ela não durma com você no quarto, o que é que você teria que fazer agora? Põe a caixa de transporte dela no seu quarto, ela dorme dentro do seu quarto, dentro da caixa de transporte dela, tá? Eu não normalmente indico pôr a caixa de transporte no seu quarto, mas eu não vejo problema em pôr também. Então, eu acho que é melhor, vai ser mais seguro para ela, tá? E até para você, de novo, não deixar ela na dúvida. Você já vai condicionar, você vai ter 2 meses aí para ela continuar a dormir na caixa de transporte, tá? Eu acho que é a melhor alternativa para você. Marlene disse, é por isso que eu te adoro, Raquel, pois pra mim é fundamental instruir as pessoas, motivar, e nisso você é top, sou fã. Ô, Marlene, obrigada, meu bem. Eu acho importante, né, a gente trazer esse diálogo para uma esfera de normalidade, tá? É normal, faz parte do processo de educação de cachorro, de gente, seja lá quem for, correção, faz parte desse processo de orientação. Então, as ferramentas de treinamento, elas são absolutamente importantes. Elas fazem muita diferença na vida dos cães, tá? E principalmente na vida das famílias, das pessoas, para elas terem essa clareza. Eu acho que muita gente que é contra, inclusive, a coisa do uso de equipamento de treinamento, normalmente esse pessoal tem um diálogo que eles gostam de falar que a gente que usa equipamento de treinamento, a gente não tem paciência para treinar, mas não é isso. Pelo contrário, tá? Até porque você tem que ter bastante paciência para treinar qualquer cachorro em qualquer situação, com qualquer equipamento de treinamento. Mas essa é uma justificativa padrão que muita gente gosta de usar para dizer que a gente consegue resultados muito rápidos, então a gente está acelerando o processo, e não é. Vamos pensar realisticamente falando, tá? Muitos cachorros são abandonados pelas coisas mais simples do mundo. Muitas famílias não têm paciência para lidar com um cachorro que late o dia inteiro em casa. E se você não oferece alternativas simples e objetivas, como uma coleira antilatida, essa pessoa vai dar esse cachorro, vai pôr esse cachorro na rua. Você tem outras pessoas que têm muita dificuldade de andar com o cachorro. E eu sei que tem gente que tem habilidades diferentes. Eu sei que tem gente que consegue caminhar bem com a guia unificada, mas tem muita gente que não. E tem muito cachorro que não vai responder do mesmo jeito. Então, assim, vamos pensar direitinho nas pessoas. Teve um treinador, uma pessoa que eu gosto muito, uma vez ele falou num vídeo dele, ele falou, quando que a gente parou de se importar com as pessoas? Quando que a gente esqueceu de se importar com o ser humano? E assim, a gente gosta muito, é muito fácil a gente falar que as pessoas não fazem a parte delas, mas vamos ver como é que é a vida de cada um, né? E eu, assim, advogo bastante pela decisão com responsabilidade, mas uma vez que um cachorro está numa casa, eu acho que é nosso papel a gente fazer o melhor que a gente pode para instruir a pessoa dentro do universo da vida que ela tem, fazer dar certo com aquele cachorro, tá? Então, com certeza, motivar as pessoas e falar abertamente sobre o que é que vocês podem, o que vocês com certeza podem atingir com o uso do equipamento de treinamento faz toda a diferença. Eu acho que muita gente não sabe. Se as pessoas começassem a saber mais sobre isso, elas começariam a usar com muito mais tranquilidade. E eu vejo isso no meu dia a dia, né? As pessoas que eu atendo. Por incrível que pareça, as pessoas não têm tanto tabu assim. Parece mais uma fantasia do que realidade, mas muita gente, quando vê, eu levo e mostro como funciona, as pessoas falam, nossa, que maravilha, eu quero. Então, na verdade, não é esse fantasma todo não, de novo, é muito marketing, né? Muito marketing com a outra agenda por trás, na verdade, né? Que se faz aí em cima dessa história toda. Eles criam todo um filme de terror por trás de uma ferramenta que, na verdade, na minha opinião, é a mais humana possível para se treinar cachorro. Essa que é a realidade. Filipe disse, seria melhor colocar ali um cômodo sozinha durante a noite, durante esse período da viagem? Não, Filipe, a melhor alternativa seria ela numa caixa de transporte dentro do seu quarto, tá? Até porque já vai ser um ambiente diferente e eu não quero que você corra o risco de eventualmente deixar ela num ambiente diferente, como sei lá, você tem um escritório, um cômodo separado, você põe ela lá, de repente alguém de manhã abre a porta e o cachorro do seu pai vai e entra lá. Isso não pode acontecer. Essa parte é a sua responsabilidade, tá? Então, compre a caixa de transporte dela, já do tamanho que ela vai ser quando ela ficar adulta. Ponha ela dentro do seu quarto, dentro da caixa de transporte. Não dê oportunidade para a sorte ou para o azar, seja como a gente queira chamar, tá? Porque, como eu te falei, em qualquer outro cômodo da casa, essa possibilidade pode acontecer. Alguém pode acordar mais cedo do que você, abrir a porta ou no meio da noite e aí já era, entendeu? O desastre já aconteceu. Boa noite, Shirley, boa noite. Luciana disse, oi, Raquel, olha, cachorro pode comer fígado? Se sim, quantas vezes na semana? Beijos. Luciano, eu dou fígado de vez em quando para os meus cachorros, tá? Mas eu não sou uma veterinária nutróloga e não sou veterinária também. Mas o que eu posso indicar para você ler é aqui nesse site, vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre indico para vocês
o site do Cachorro Verde, tá? Você tem bastante informação legal. Esse site aqui, tá? cachorroverde.com.br. Vocês vão ter aqui, nessa aba aqui, ela fala de dietas para cães. Aí você tem dieta cozida, dieta crua sem ossos, dieta crua com ossos. Se vocês entrarem aqui, ela dá muita informação assim sobre todo tipo de proteína, tipo de carne, o que você quiser. Enfim, tem uma série de coisas bacanas aqui que vocês podem ver, tá? Então, o que eu vi aqui nesse site? Mas enfim, vocês podem entrar e dar uma olhada. Tem bastante informação aqui. Eu dou a Silvia aqui do Cachorro Verde. Eu fiz uma consulta com ela. Nossa, não sei nem quantos anos atrás. Muitos anos atrás. Então, ela fez a dieta do Zico, fez a dieta da Kika. Então, ela explica tudo direitinho aqui. Benefícios, vantagens, desvantagens, o que acontece, as indicações, as contraindicações, enfim. Tem tudo bem... Aí tem ela dá inclusive o curso online, tá, sobre alimentação natural. Para quem gosta bastante disso, vocês podem dar uma olhada aqui. Ela faz curso de alimentação natural, enfim, tem bastante coisa legal. Tem os artigos, tem dieta, tem. Então acho que é a melhor referência para vocês que querem saber mais sobre alimentação natural e o que colocar, o que não colocar, tá? Eu dou fígado, mas não é o que eu dou com frequência, não. Assim, se eu der fígado uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, tá? Eu faço mais variação de carne, frango, coração, enfim, tem uma série de outras coisas, mas depende muito do seu cachorro, da idade, enfim, de uma série de coisas, mas dá uma olhadinha. Não é necessariamente ruim, mas não é pra você também dar todo dia, né? Depende muito do quadro de saúde do seu cachorro. Marlene disse, a caixa de transporte bem inserida pode salvar a vida do cachorro, com certeza, tá, gente? Hoje em dia, na verdade, eu não sei como as pessoas criam os cachorros sem caixa de transporte. Eu acho que é o famoso rolar o dado e ver se dá certo, né? É quando você coloca o cachorro em casa e eu vou tomar banho e assim, você não tem como garantir o que vai acontecer com o seu cachorro na sala quando você vai tomar banho. Quando você sair do banho, tudo pode ter acontecido, né? E, de novo, eu gosto de trabalhar com prevenção. Então, quanto mais eu puder garantir um resultado positivo de uma situação, mais coisas eu vou usar nesse sentido. E eu acho que a caixa de transporte, ela serve muito para isso, tá? E, de novo, lembrem do que eu falei aqui. A maioria dos cães não tem problema com a caixa de transporte. A maioria dos cães gosta dessa sensação. Eles gostam do espacinho deles. Eles gostam de estar ali. Gostam de não serem incomodados. Gostam de um lugar confortável para eles, tá? A gente é que cria essa ideia de que o cachorro tem que estar sempre solto, tem que estar sempre correndo e andando pela casa. Eu faço a pergunta seguinte, todo dia de noite. Todos nós aqui moramos em lugares diferentes, casas, apartamentos, seja o que for. Todo mundo tem uma coisa em comum. Quando a gente quer descansar, a gente vai pro nosso quarto. Não só a gente vai pro nosso quarto, como a gente normalmente entra no quarto, encosta a porta e deita na cama. Então, você fica durante horas em cima da sua cama. Então, esse é o espaço que você fica. Meça a sua cama e veja as medidas dela. Aí você me diz, será que se você vivesse em outro planeta e os ETs achassem que aquilo ali era muito pequeno e sempre deixasse você num espaço grande, você não ia sentir falta de ter o seu lugar para descansar, mais escurinho, fechadinho, mais confortável, mais aconchegante? É a mesma coisa, tá, gente? Crystal Wolf. Oi, Raquel, tem uma pergunta. Antes, vou te falar um pouco da minha rotina. Eu tenho 2 cachorras, uma Border Collie de 6 anos e uma Golden Retriever de 8 meses. Nós temos a seguinte rotina, acordo, levo elas no banheiro, brincamos de bola até que as 2 estejam cansadas, eu faço alguns treinos usando os brinquedos ao invés de comida também. Eu uso um pouco da ração do dia para fazer mais, cadê o resto? Um pequeno treino, nada exaustivo, só para reforçar algumas coisas, elas adoram. Dou o restante da ração. Eu e meu esposo trabalhamos em casa, então elas passam o dia todo conosco. Cada um no seu canto bonitinho. Ensinei o place para as 2. Maravilha. No início da noite temos mais uma sessão de brincadeiras, treino alimentação. Na hora de dormir elas têm um espaço aos pés da cama, não em cima da cama onde dormem. A Golden dorme no espaço confinado do meu lado da cama no chão, pois ainda está aprendendo a lidar com o espaço da casa e eu não tenho caixa de transporte. Por enquanto não posso passear com elas na rua, pois ambas estão no meio do cio. A questão é, as 2 têm comportamentos compulsivos. A Border Collie se lambe a ponto de dar feridas. Ela lambe as patas de trás e enfia dentro da orelha. Já teve diversas otites por isso. A Golden se lambe compulsivamente nas patas também. Se coça em todos os lugares e às vezes fica com a patinha de trás levantada fazendo um movimento de coçar, mas sem encostar em nada, tipo coçando o ar. É bonitinho, mas é muito preocupante. Ambas já foram pro veterinário, fizeram exames, mas não possuem nada que indique alergia, parasitas e tal.
Portanto, eu imagino que esse caso seja comportamental. Eu e meu esposo passamos o dia em casa, elas não ficam grudadas na gente, nem presas, elas vão voluntariamente para seus cantinhos. O que eu posso fazer para tirar esse comportamento delas? Já tentei usar o não, funciona na hora, mas depois elas voltam a praticar o ato, só que se escondendo de mim. Tô desesperada. Cristal, vamos lá, deixa eu voltar aqui para onde você estava. O que eu acho que você precisa fazer? Primeiro, a primeira coisa que eu faria você falou que você não tá saindo com elas porque elas estão no período do cio, tá? Sempre revise essa opção, tá? Você tem duas fêmeas no cio no mesmo período, eventualmente isso pode ser problemático no relacionamento delas, tá? Eu falo isso não é porque eu sou contra pessoas que não castram, não é nada disso, tá? A escolha de castrar é sua, mas eu sempre trago esse alerta, principalmente quando você tem duas fêmeas da mesma casa, tá? Sua Golden ainda é muito jovem, ela tem 8 meses. Ela vai entrar na fase de maturidade e essa fase do cio pode começar a ficar complicado entre elas. Um grande problema do cio é justamente esse que você está passando agora, né? Você tem uma janela de tempo onde as cachorras não podem sair. E aí você tem duas cachorras que não saem de casa durante um período longo. Isso também não é legal. O que você poderia fazer para adicionar, né? Num período hoje, como você está? Você pode condicionar suas cachorras com a esteira ergométrica. Eu tenho aqui em casa há anos. Eu acho uma coisa legal. Te ajuda bastante em dias de chuva. Te ajuda em dias que você não pode sair. No seu caso em particular, na época do cio, vai te ajudar. Considerando que você tem uma Golden, você vai ter que comprar uma esteira grande. O segredo da esteira para cachorro, gente, é a largura e comprimento da lona, tá? Então, a maioria das esteiras que são típicas, como essa que eu tenho aqui em casa, são de tamanho médio, elas servem tranquilamente para cachorras do tamanho das que eu tenho aqui. Então, a Kika pesa 11,5 kg, a Lucy pesa 10,5 kg, eu considero elas cachorras relativamente pequenas. Poderiam ser médias para pequenas, né? Mas cães de porte maior, no seu caso, Border e uma Golden, eu acho que você vai ter que pensar numa esteira um pouco mais, sempre à medida, né? Tem que dar para a cachorra fazer as passadas dela. Isso no lado de exercício, tá? Outra coisa que seria importante, caixa de transporte seria importante se você investisse. Beleza, maravilha, elas não sobem na sua cama nem nada, mas assim, não vai ser nem pela questão da noite em si, mas mais pelos momentos quando você não puder supervisionar. Eu investiria nisso já, não deixaria muito tempo passar. Eu sei que são duas cachorras, não é barato, mas é tudo para você pensar. Em relação a esse comportamento compulsivo de se morder, para mim, a sua solução tá aqui, ó, coleira eletrônica, tá? Então, é uma coisa que você pode condicionar suas cachorras para um treinamento de forma geral, mas tá aí uma forma de intervir, tá? O que você pode avaliar também, porque assim, se elas não têm nenhum problema de saúde específico, você pode considerar coisas como alimentação natural, se vai ser uma alternativa, não necessariamente tem a ver com comportamento compulsivo, mas é mais saudável, uma alternativa que você tem, mas o que você precisa fazer é interromper esse ciclo, tá? Então, principalmente quando a gente fala de Border Collies, esses cães de trabalho, eles são cachorros com muita habilidade de performar, vamos dizer assim, né? Como o dia delas está meio vazio, não pense tanto na coisa dos exercícios físicos. Eu entendi a dinâmica que você está fazendo aí dentro da possibilidade que você tem. Mas eu acho que o que vai fazer diferença, principalmente para a Border, e a sua Golden já começou a fazer a mesma coisa, são exercícios de duração, onde você especifica, você falou que está fazendo place massa. Então, você ter a coleira eletrônica vai te ajudar a interromper esses momentos. Então, estabeleça o tempo do place. Se elas estão... No momento que começou a fazer isso, corrige, traga de volta. Então, você falou uma coisa interessante, que você falou que elas eventualmente se escondem para fazer isso, né? Então, novamente, é o não permitir que essa hora do se esconder aconteça. É ter elas embaixo dos seus olhos. Isso, de novo, é um outro motivo pelo qual eu gosto tanto da caixa de transporte. Eu sei como é trabalhar em casa, e às vezes quem não conhece essa ideia acha que a gente trabalha em casa versus a gente não faz nada, e não é nada disso, né? Você tá ocupado, você tá entretido, você de repente faz uma reunião, você faz uma coisa. Então, você não necessariamente vai poder olhar seus cachorros 24 horas. Então, vão ter momentos onde, para você evitar que elas se escondam e façam coisas que você não quer sem a sua supervisão, é aí, exatamente aí, onde a caixa de transporte entraria para te ajudar, tá? Então, no seu caso... São duas coisas que vão te custar dinheiro, tá? Você pode comprar uma como essa aqui, que é a 902, que é um controle para 2 cachorros, ou você pode comprar a Mini Educator 302, que é também uma coisa, é um controle para 2 colares, tá? A 302 é até mais barata, é mais simples e é super efetiva também. A diferença é que essa daqui tem algumas funções a mais, mas com certeza
interromper o ciclo, corrigir, é isso que resolveria, tá? Considerando que não é um problema de saúde. O que falta é esse grau de intervenção. E claro, passando o cio, reconsidere a história de castrar ou não e tente colocar na vida delas esse roteiro de exercício, tá? Pode ser que lá na frente você note uma diferença de resistência para atividade física entre as duas, tá? Porque Golden tem um porte completamente diferente, eles são mais pesados e apesar deles serem cachorros que gostam de brincar e estão sempre com aquela disposição, eles não têm tanto pique para, por exemplo, uma caminhada, dependendo da resistência, né, do físico, se o peso não estiver ok, o border vai aguentar muito mais. Então você está falando de caminhadas longas, uma caminhada de 1h30, por aí vai, talvez a sua Golden não segure, não aguente isso, né? Então você vai ter que ver mais ou menos como elas estão. Mantenha as duas no bom peso, evite qualquer coisa artificial para elas, petisco, palitinho, essas coisas, tente usar a alimentação só delas e tente trabalhar com uma ração que tenha menos carboidrato também, tá? Pode te ajudar. Mas enfim, eu trabalharia com a coleira eletrônica sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que pode te ajudar. Mas eu acho que a caixa de transporte seria muito bom para você também, tá? Marlene disse, a caixa de transporte e a toquinha, eles se adaptam super rápido. Kiara foi 2 dias. É isso mesmo. Eu adoro, cara. Hoje pra mim, caixa de transporte vem junto com a decisão de ter cachorro. Junto, assim. Então eu não conseguiria pensar em ter um cachorro sem caixa de transporte mais. Fê, disse Raquel, é ruim ameaçar o cachorro que late muito com a focinheira. Tenho 3 adotadas. Como assim ameaçar, Fê? Se ele late muito com a focinheira. Na verdade, depende. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer. Se você tá falando de o cachorro já tá com a focinheira e o cachorro late com a focinheira. O que você tem que fazer é corrigir. Mas eu precisaria que você me explicasse melhor a situação em si. Porque se você falou que você tem 3 cachorras, vamos supor que seja. O cachorro é um desses 3, né? A focinheira é um equipamento que você tem que usar dentro de um processo de condicionamento, ou seja, nunca deixa a focinheira no cachorro lá fora e saia para fazer alguma coisa, entendeu? Então o cachorro tem que estar com você, seja no exercício de duração no place, seja caminhando ou fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Mas se você não puder supervisionar o cachorro, não deixa ele de focinheira, principalmente não deixa ele numa situação de contexto social de focinheira, tá? Porque a gente também não sabe o que está acontecendo com os outros cachorros. Então se você quiser me dar mais detalhe, você me fala que a gente vai um pouquinho mais a fundo nessa situação sua aí, tá? Alexandre falou muito top suas dicas. Obrigada, querido. Obrigada de coração. Onde estávamos aqui? A Cris. Jim, boa noite, boa noite. Marlene tinha falado sobre a história que o pessoal fala que a gente não tem paciência. A Marlene falou, mais paciência do que se tem, ensinar um cachorro modificação comportamental, colocar o cachorro no place durante horas sem sair, ir lá na rua com o cão ignorando todas as distrações e dizem que não demanda. O problema é a sociedade, a hipocrisia de criticar as caixas de transporte, criticar a coleira eletrônica e por aí vai. Cães cada vez mais abandonados e abatidos. Não incomoda. Se calhar se instrutores educassem certo, não existiria o número que existe de cães abandonados pela desistência dos seus tutores. Às vezes bastava só parar com preconceito e nós irmos e a gente se instruir mais, né? Mas é isso mesmo, Marlene. O argumento, por incrível que pareça, é esse, tá? Do grupinho extremista do outro lado, o argumento é sempre esse, que a gente não tem paciência, que a gente tem preguiça de treinar. Quantas vezes eu já ouvi isso daí, né? Mas eu sei que a gente sabe a realidade, a gente sabe o que tem por trás, né, desse marketing, esse marketing dramático, né, esse apelo emocional que eles fazem pra gente se sentir mal, para as pessoas se sentirem mal e acharem que não é bem assim. Mas eu já tô acostumada já. Minha pele já tá grossa em relação a isso aí. Já ouvi tanto esse discurso e no final o que eu menos vejo eles mostrarem é resultado. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, principalmente se eu fosse hoje uma pessoa que não soubesse absolutamente nada sobre cachorro, no universo onde a gente tem tanta informação disponível na internet, eu quisesse procurar alguém para me ajudar, a primeira coisa que eu ia querer ver é visualmente falando esses resultados. E na verdade não era muito diferente, eu fiz isso há 12 anos atrás, na era dos vídeos, dos DVDs, a gente não tinha tanta coisa em rede social, mas esse material sempre existiu. Porque pouca gente tá afim de olhar. E falar é fácil, né? Mas enfim, Thaís disse, uma coisa que eu queria te falar, é uma coisa que eu já vi falar na expectativa de treino. Quando a gente erra muito, a gente desiste. Porém, queria saber se a gente pode começar do zero, reiniciar um programa de treino. Existe uma expectativa nossa, mas às vezes a clareza ou a nossa moleza impede o cão de prosperar. Thaís, você tá certíssima, tá? Eu acho que
a presença do constante erro, ou seja, na verdade é a falha, né? Você tentar várias coisas diferentes e falhar, faz com que a pessoa desista? Faz, normalmente é isso que acontece, né? Então eu acho que cai justamente nessa história que eu gosto de falar pra vocês. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gosto de começar a coleira eletrônica com o cachorro antes dos 6 meses. Se eu sei que o cachorro que vai funcionar, e claro, se você estiver falando de um cachorro micro, por exemplo, tipo a Mila que eu atendo, que pesa 2 quilos até hoje, tudo bem, você pode trabalhar com outras coisas nos primeiros meses, mas a maioria dos cachorros com 3, 4 meses já tem tamanho suficiente para usar a coleira eletrônica. Por que eu vou esperar mais 3 meses para o cachorro aprender um monte de coisa errada para depois eu ter que consertar com 6 meses? Então, assim, o que você falou casa justamente com isso. Muita gente, às vezes, fica numa estrada que se considera segura, né? Eu vou trabalhar com os equipamentos simples, de repente eu vou ficar só com a guia unificada e a comida do dia. Tá, você vai chegar em algum lugar, mas você não vai tão longe assim. Quando a situação se apresentar, que você realmente tiver que reforçar alguma coisa que o seu cachorro já sabe, como, por exemplo, muita gente me manda pergunta aqui em relação ao place. Raquel, comecei o place bacana com a guia unificada, tá dando certo, só que o cachorro sai do place toda hora. O efeito de você pegar a guia e colocar o cachorro de volta no lugar com a guia unificada é uma coisa. O efeito de você corrigir o cachorro com a coleira eletrônica e pôr ele de volta no lugar é outra coisa, é diferente. Você tem um impacto muito maior. Então, às vezes a pessoa fica nesse looping, né? E aí não consegue alcançar o resultado e acaba eventualmente desistindo. Claro que todo mundo pode começar do zero, tá? Todo mundo pode e deve começar do zero sempre. Todo mundo eventualmente em algum momento vai perder a paciência, todo mundo eventualmente vai tentar alguma coisa que não vai funcionar. A gente tem que manter a mente aberta, ser criativo e lembrar que todo dia é um dia de recomeçar. Seu cachorro não vai levar pro lado pessoal, contanto que você entenda que, de repente tem formas de fazer isso com mais efetividade e começar de novo. É claro, a clareza, como você falou uma coisa legal, a clareza ou a nossa moleza impede o cão de prosperar. É difícil, a gente falou sobre isso na live de ontem, eu acho, né? É difícil às vezes a gente pensar, como a Marlene falou, quando você vai ensinar place para um cachorro, a introdução do exercício ela é simples. O que demanda mais de você? É você fazer as repetições ao longo do dia, todos os dias, durante meses, até você conseguir a duração que você gostaria de conseguir para eventualmente ter um almoço de 3 horas no restaurante sem o seu cachorro levantar. Então é aí onde entra o que você falou, a nossa moleza, né? Claro que você vai ter que abrir mão de outras coisas, claro que você vai ter que dedicar tempo, claro que você vai ter que adaptar isso dentro das suas atividades, ou seja, da sua rotina no dia a dia, né? Mas é o que precisa ser feito. Então, você pode começar de novo. Eu acho que o mais importante, Thais, é a gente reconhecer. É a gente reconhecer quando a gente não tá fazendo o suficiente, quando a gente sabe que a gente poderia fazer mais e não fez. E fazer de novo, fazer diferente. É por aí, né? Mas acontece. A gente tem, como você falou, muita expectativa nossa. A gente espera muito. E isso é muito comum quando a gente tá na esfera visual de hoje em dia, né? Você vê uma coisa acontecer e fala assim, nossa, queria que meu cachorro fosse assim amanhã. E ele não vai ser assim amanhã. Depende do que você colocar ali, né? Que nem uma poupança. Quantas moedinhas você coloca ali pra saber quanto você vai ter no final. Então, a gente depende muito. A nossa expectativa tem que ser diretamente proporcional à nossa habilidade de fazer, de executar. Então, não é o que a gente fala, é o que a gente executa, né? Então, a sua expectativa tem que ser igual ou menor do que a sua habilidade de executar. Porque quanto mais você executa, melhor vão ser os seus resultados. Mas é por aí. Mas todo mundo pode recomeçar, tá? A gente, todo dia, eu acho que de uma forma ou de outra, a gente recomeça. Sibeli, boa noite! Alexandre disse, existe caixa de transporte para um dogo argentino? Existe, Alexandre. Na verdade, eu vou até mostrar para vocês, aproveitar que a gente está aqui hoje, que eu posso mostrar essas telas para vocês. Existem algumas que são grandes, porque você tem tipos de caixa de transporte diferentes, né? O que a gente normalmente vê no Brasil é a caixa de transporte do modelo de companhia aérea, mas deixa eu ver se vocês estão conseguindo. Aqui, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de wired crates, tá? Elas são super comuns lá nos Estados Unidos, elas são modulares, essas caixas, vocês conseguem comprar na Amazon aqui, tá vendo? Tem de todos os tamanhos, então ela tem uma base menor, e como ela é toda aberta, vocês podem colocar uma manta, alguma coisa por cima, tem gente que usa de maneira diferente, tá vendo? Lá o pessoal gosta muito desse tipo aqui, porque ela é bem mais barata lá. Aqui, eu acho que você consegue comprar na Amazon, no eBay, então tem vários modelos. As caixas de transporte gigantes, ó.
Aí você tem as de plástico que a gente tá acostumado a usar aqui, que são essas aqui. Não é esse aqui, peraí. São essas aqui, ó. Essas aqui que eu uso aqui, né? Que você compra na Amazon também. Esse modelo aqui tem pequeno, médio, intermediário, grande e extra grande, tá? Então você consegue comprar essas aqui também. Essas para dois destinos. Mas você vai comprar provavelmente a extra grande. Ou você pode tentar essas essas de metal. Você encontra na Amazon também, tá? Se você quiser. Aliás, eu vou até botar aqui, ó. Vou pegar o link e vou botar aqui no site no chat aqui para você ver. Se você esquecer do que eu falei aqui, de repente você pode procurar, ó. Essa aqui é um tamanho médio, ó. Vou entrar aqui no site da Amazon. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, tá vendo? Se vocês entrarem na Amazon aqui, ó, vou mandar esse link aqui no chat pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Link da caixa de transporte de metal. Aqui no Brasil, eu acho que tem gente que às vezes acha no LX alguma coisa. Um amigo meu achou uma vez num lugar como esse. Então botei aí pra vocês darem uma olhada. Mas é mais ou menos isso, tá? Pode ser uma alternativa também. Ou, sabe o que você pode fazer? Você pode mandar fazer uma, né? Na verdade, se você conhecer um serralheiro bom, você pode pegar isso daí que eu te mostrei e mandar ele fazer. Você pode fazer a base do material que você quiser, enfim, você pode fazer uma modular se você quiser. O mesmo material, às vezes, que o pessoal monta canil de verdade, você pode montar uma do tamanho pra ele, tá? Cibele disse: Raquel, onde eu moro tem muitos cachorros que andam soltos na rua. Me sinto insegura de caminhar com os meus cachorros. O que eu devo fazer numa situação de ataque de um cachorro de rua? Cibele, o certo é sempre você pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer para prevenir um possível ataque, tá? Então, se a sua região tem muito cachorro solto, veja os horários, tá? Veja os horários onde você pode ir. Se você não tiver a oportunidade de repente pôr seus cachorros no carro, que seria o ideal, e andar em outro lugar, em outro bairro, para você andar na sua rua, você literalmente tem que ter na sua mão uma possibilidade de defesa. Sabe esses spray de defesa pessoal que você usa para colocar no rosto do ladrão? Aquilo ali é uma coisa que você tem que ter. Porque esse spray, se um cachorro estranho chegar perto de você, você põe o spray. Você pode ter um pet corrector, que é isso aqui, eu vou te mostrar. Tem tempo que a gente não fala sobre pet corrector. Pet corrector você acha, ó, tem um monte de lugar que você acha, tá vendo? Você acha um monte dessas lojas, até nas americanas tem, tá vendo? Vou botar esse link aqui pra você ver. Mas aqui, ó, na Bitcão tem. Pet Corrector é um spray. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pet Corrector é um spray de ar comprimido, tá? Então, na verdade, ele solta um barulho muito alto. A questão de usar o Pet Corrector aqui é que existe um risco do seu cachorro se assustar, tá? Então, o que você tem que fazer é direcionar para o cachorro que vem na sua direção e você colocar na direção, apertar na direção dele. O que você vai ter que precisar, o que você eventualmente vai comprar é o refil, que é uma garrafinha de ar comprimido, né? Se eu não me engano, até tem aqui no site, eles falam sobre a coisa do refil e tudo direitinho, né? Tem as fotos aqui de como você usar, de como que é o produto, né? Deixa eu ver se dá pra fechar aqui. Mas é um negócio simples, vende em um monte de lugar, tá? Então, muita gente usa até como forma de corrigir o cachorro. Eu, Raquel, particularmente não uso, mas para isso, como para corrigir o cachorro, mas você pode usar, tá, também. Mas eu acho que no seu caso, assim, ou você pode andar com, tipo um cajado, sabe, tipo um cabo de vassoura, ande com aquilo ali na mão. Na hora de defender o seu cachorro, numa situação de cachorros de rua, vale tudo, tá? Vale seu pé, sua mão, o cabo de vassoura que você tiver. O que você tem que prestar atenção em áreas desse tipo é sempre olhe ao seu redor. Esses ataques, normalmente cachorro de rua não ataca você do nada. Eles são, a menos que esteja num bairro onde eles são mais territoriais. Então, sei lá, eles ficam naquela região da calçada. Se você não passar ali, ele não vai pra cima de você. Mas os ataques são como são todos os ataques de animais. É sempre pela lateral e por trás, tá? Então é difícil eles virem na sua frente. Normalmente eles vão vir pelo seu lado ou por trás de você. Então o cabo de vassoura, por incrível que pareça, abre esse espaço. É como se fosse a extensão do seu braço, entendeu? Você consegue afastar o cachorro. E não tenha medo de ir pra cima se for o caso, não, tá? Não tenha. Eu já vivi uma situação como essa.
Quando eu tava com meus 4, já vi 2 vezes isso aqui. Com meus 4 cachorros, eu tive que usar meu pé. E assim, isso é cruel, você vai chutar outro cachorro. Não, eu tô defendendo os meus cachorros. Esses cachorros que apareceram aqui, no meu caso em particular, eram de outra pessoa. Responsabilidade não é minha. Agora, quando a gente fala de cachorro de rua, tenha sempre bastante, assim, muito cuidado mesmo. Preste bastante atenção aonde você tá andando, veja quais são os horários. E assim, se realmente for um campo minado, pense em pôr os cachorros no carro e eventualmente levar para caminhar em outro lugar, tá? Às vezes o risco não vale a pena. Então depende muito do espaço, do lugar onde você tá, tá? Quem tinha me mandado mais aqui? Thaís, não sei se foi claro. A pergunta seria se a gente consegue reiniciar, começar do zero. Consegue sim, Thaís, tá? Consegue. Mesmo que você erre, mesmo que você tenha feito o exercício errado, mesmo que você tenha usado o equipamento do jeito errado, você sempre pode começar do zero, no dia que você quiser. Claro, o cachorro pode ficar um pouquinho confuso nos primeiros dias, porque ele pode tentar voltar ao padrão anterior, mas depende de novo de você, tá? Então não tem problema nenhum pro cachorro você começar do zero. Nenhum problema, tá? Nata disse, boa noite, Raquel. Moro em uma casa, tem um labrador e uma lhasa. Ocorre que sempre a lhasa faz o número 2 e a labradora vai lá comer. Não sei o que posso fazer para reverter essa situação. Renata, peraí. Uma coisa que você pode fazer, de novo, a coleira eletrônica é uma coisa que ajuda muito, porque você consegue interromper nesse exato momento, tá? Porém, é importante ver o seu estilo de vida e a forma como as suas cachorras convivem, né? No dia a dia. Muita gente tem milhões de teorias, né? Por que o cachorro come cocô? Por que o cachorro come fezes? Na verdade, não existe uma resposta única para tudo isso. Muitos cachorros comem simplesmente porque está disponível, porque está ali para comer. Muitos cachorros comem porque quando eram filhotes eles viram a mãe comer, ou o ambiente não era tão bem limpo e eventualmente eles cresceram e começaram a comer também, porque a mãe normalmente come as fezes dos filhotes no início para limpar o ambiente. Enfim, a razão não importa, o que importa é que você tem que interromper esse ciclo, tá? Vai muito da dinâmica da casa no dia a dia, mas a forma como eu, Raquel, faço esse protocolo é coleira eletrônica, recria a situação. A gente espera as fezes surgirem, estarem disponíveis. Quando o cachorro for na direção das fezes, correção alta. Pá, efetiva, cirúrgica e pá. Eu quero que o cachorro elimine totalmente todo e qualquer interesse por comer fezes. É o mesmo protocolo que você faz para pessoas que moram em sítios, em áreas rurais e querem condicionar o cachorro a se afastar de cobra, por exemplo. É exatamente a mesma coisa que eles fazem, tá? Você pega a cobra dentro de uma gaiola, traz o cachorro. No momento que o cachorro mostrar qualquer interesse, ele nem precisa chegar perto da gaiola da cobra. Qualquer interesse, uma correção alta e pronto, tá? Normalmente você vai ter que repetir no máximo esse protocolo 2 ou 3 vezes e seu problema vai estar eliminado. Mas eu sempre gosto de falar o seguinte. Se você adquirir uma coleira eletrônica pensando só nesse protocolo, você vai ter seu problema resolvido. Mas já que você vai adquirir a coleira eletrônica, se for o caso para você, pense em fazer todo um treinamento, porque ela pode te ajudar com milhões de outras coisas, além desse problema específico, tá? Então tem bastante coisas que você pode fazer com ela também. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver. Ali, eu nunca sei. Ali. Ó. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia do play, esse trabalho de duração, né? Pra vocês verem como faz toda a diferença, né? Quanto tempo tem que a gente tá aqui falando já? Já tem 1 hora certinho que a gente tá aqui na live, né? Então vocês verem como faz diferença. Trabalho de duração, gente. Trabalho de duração é como a gente muda, né? Literalmente, assim, a dinâmica que a gente vive com os cães da gente. Cibele tinha dito, todo dia saí com minha cachorra e o cachorro do vizinho tava solto na rua sem supervisão. Veio e tentou morder minha cachorra no pescoço. Puxei minha cachorra pra trás de mim com a guia. Cadê? Você escreveu mais. E deu um grito no outro cachorro. Ele se afastou por sorte. Mas se ele viesse pra cima de mim, eu não sei o que faria. Cibele, nesse caso em particular, de novo, é muito parecido com o que aconteceu comigo, tá? Os cachorros que vieram na minha direção eram de um cara que literalmente deixou a coleira cair no chão. Eu teria, na sua situação, as duas coisas. Eu teria esse spray, que é spray de urso que eles chamam lá nos Estados Unidos, mas esse spray que o pessoal você vê em filme, que a pessoa no olho do ladrão, sabe? Pet Corrector, tenha tudo na sua mão. Eu, de preferência, sairia com Pet Corrector e um cabo de vassoura na mão e a cachorra do outro lado. O Pet Corrector aqui no meu bolso. O cachorro apareceu, pá, na direção dele. Não tenha medo, ele continua ouvindo, pode pegar o cabo de vassoura e pá. Não tenha medo, não é sua responsabilidade o cachorro dos outros. A sua responsabilidade é advogar pelo seu, tá? Então tenha certeza de ter na mão
alguma coisa que você possa neutralizar a ameaça que vem na sua direção. Eu sou super claro e franco em relação a isso. Meus cachorros na rua são em primeiro lugar. Se vier qualquer outro cachorro na minha direção, eu vou afastar essa ameaça. Com essa intenção aí, absolutamente. Aí é guerra mesmo, entendeu? Então tenha na mão alguma coisa que te faça ter esse poder. Cabo de vassoura, pet corrector, spray para ladrão, taser, sabe? O pessoal bota aquele, não sei como é que é o nome em português, mas aquele choquezinho que você dá na pessoa, no ladrão, mesma coisa. Vá numa loja de segurança pessoal, procure o que eu posso ter para me defender. E é isso que você vai usar nos cachorros que vierem na sua direção. Fê tinha dito, não usa focinheira. Então, o que você queria dizer com a coisa do corrigir com a focinheira, Fê? Eu não entendi. Cristal Alves, obrigada por responder minha pergunta, Raquel. Adoro as suas dicas, sempre funciona aqui em casa. Vou tomar as providências na medida possível. É isso aí. Jogue duro, porque eu acho que pode te ajudar bastante, tá? Se você precisar, eu vou deixar pra vocês aqui o link também quem tiver interesse nas coleiras eletrônicas, eu vou botar o link da minha loja online, que eu acho que vocês, não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar aqui também no chat pra vocês. Tem as coleiras que eu gosto de trabalhar, que normalmente o pessoal me pede pra encomenda. Então eu vou deixar aqui, que aí vocês podem dar uma olhadinha e se interessar pra vocês, tá? Então tem todos os modelinhos aqui, vou botar aqui no chat pra você. Link da loja online. E aí vocês podem ver todos os modelos, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Aí vocês encontram aqui todos, se vocês quiserem ver todos os produtos, ó, bota aqui produtos, vocês vão ver, tá tudo aqui, tá vendo? E aí você clica aqui, ó, ver todos, vocês vão ver tudo que tem na loja online, tá? Tem as guias, tem a Micro Educator para cães pequenininhos, os links para Broncolor, guia de couro, coleira antilatido, a Broncolor de 3mm, de 2.25, tem todas as coleiras aqui, tá? Então quem tiver interesse é só entrar aqui e dar uma olhadinha, tá, gente? Quem mais mandou? Daniele perguntou: olá, Raquel, como consigo pegar meu cachorro? Ele morde quando vou pegá-lo. Devo pegá-lo? Qual forma? Como devo agir? Daniele, que idade tem seu cachorro? E desde quando? E exatamente o que você está tentando fazer? Pegar? Isso acontece quando você tenta pegar ele para carregar ele no colo, quando você quer mover ele de um espaço para o outro. Porque se ele é um cachorro filhote, ele é um cachorro mais velho, o que acontece aí? Porque é importante a gente considerar a coisa do contato físico, né? Tem alguns cachorros que não gostam de ser manipulados, e esse trabalho começa com a guia, tá? Então tome bastante cuidado para você não ser mordido. Então, normalmente quando o cachorro tem essa dificuldade, a gente primeiro começa com a guia, e é um trabalho bem devagarzinho que a gente vai fazendo com a coisa da manipulação, tá? Usando bastante a comida do dia, um toquezinho, um grão de ração, sempre com o cachorro na guia, e sempre com bastante cuidado para você não se machucar, tá? Mas se você quiser me falar um pouquinho mais de detalhe, se isso acontece há bastante tempo, se isso é uma coisa nova, às vezes o cachorro se sente muito desconfortável. Se for um cachorro idoso, às vezes ele pode estar com dor, pode ser alguma lesão, enfim, tem 1000 alternativas aí. Mas se você quiser me fala um pouquinho mais, que a gente elabora um pouco mais sobre isso. Cassiterita, boa noite, Raquel, muito obrigada pelo lindo trabalho que você faz. Já mencionei outras vezes que tem uma gatinha e uma cachorrinha. Ainda tô dando lar temporário para uma vira-lata, para uma vira de Blue Heeler e uma vira de pastor. Cadê? Você mandou mais? Aí você falou, só que eu tô quebrada, fazendo campanha para arrecadação de ração para esses cachorros. A única ferramenta na qual eu investi foi a guia unificada. Alguma dica para esse caso limitado? Já deu briga entre as cachorras. Cássia, querida, então, vamos lá. O que você pode fazer? Você tem um orçamento apertado, tá? Veja essa coisa, por exemplo, do espaço. A coisa do lar temporário. Eu sempre gosto de falar isso. Eu sei que às vezes é difícil, a gente fica numa situação sem ter muito o que fazer, mas cada cachorro que vem para o seu ambiente porque o ideal seria você ter pelo menos uma caixa de transporte para cada um. Caixa de transporte você pode tentar procurar usada e até campanha de arrecadação. Em vez de você só fazer campanha de arrecadação para ração, tente fazer uma campanha de arrecadação para caixa de transporte. Tem bastante gente que tem caixa de transporte e não usa, tanto que no LX você encontra usada, no Mercado Livre você encontra usada. Então, tente fazer uma campanha de arrecadação, veja se alguém não tem interesse em doar a caixa de transporte para você, pelo menos de tamanho médio para grande, porque de tamanho médio para grande você pode eventualmente usar para cães menores.
O fato de já ter dado briga é porque provavelmente elas estão no mesmo ambiente. Porque sem caixa de transporte você vai ter que gerenciar o ambiente onde você está. Você até pode fazer algumas coisas com a guia unificada e você pode avançar, você tem algumas coisas legais com a guia unificada para fazer. Mas o que eu acho que você precisa ter, o mais importante para você é espaço de gerenciamento, é não permitir que essas brigas eventualmente aconteçam, tá? Para isso não acontecer, você tem que ter o espaço para cada um e fazer um rodízio durante o dia. Então, se você não tem nada disso, veja como é que é o espaço da sua casa, como é que você pode dividir esse grupo. Muita gente tem um problema com a coisa de dividir o grupo, porque acha que os cachorros nunca mais vão se dar bem se eles forem divididos agora. Isso não é verdade, tá? Muitas vezes os cachorros a gente precisa avaliar quem é quem e saber quais são as características de cada um desses cachorros, principalmente porque você tem um mix de Blue Heeler aí, tá? Blue Heeler é um cachorro feito para morder, como Border Collie é um cachorro feito para morder. Então, muito importante você dividir o seu grupo e poder proporcionar para cada um o que cada um precisa. Eu imagino que a sua situação seja complicada, já que você está fazendo campanha para ração e tudo, mas tente fazer campanha para outras coisas que vão ser úteis também. E segure a onda, não pegue mais cachorro do que você pode acomodar, tá? Segure a onda e veja qual o espaço que você tem e o que você pode fazer nesse espaço, porque o segredo é trabalhar com um cachorro de cada vez, principalmente nessa primeira fase, tá? Então você vai precisar de tempo e você vai precisar de um espaço seguro para deixar os outros cachorros quando você tiver com um de cada vez. Muito trabalho de duração, mas muita coisa vai acontecer com um de cada vez, tá, Cássia? Então vai devagarzinho e tente ver se o pessoal que te ajuda não tem ninguém que conhece alguém que tem caixa de transporte. Eu vou te dar uma dica. A dica é: muita gente às vezes não gosta de doar dinheiro ou dinheiro para campanha de ração, mas se você pedir alguma coisa que a pessoa tem, ela te dá. E eu falo isso porque eu já ajudei muita gente nesse processo de gente que resgata cachorro e tudo, e às vezes essas pessoas conseguem mais coisa quando você pede literalmente alguma coisa desse tipo. Ó, tô precisando de caixa de transporte. Quem tiver alguma disponível que não estiver usando, eu tô disposto a doar. Isso pode te ajudar bastante, tá? Fê disse: Raquel, você faz consulta presencial na Vila Madalena? Faço sim, Fê. Faço sim, tá? Eu acho que você me mandou e-mail ou não. Agora eu não me lembro se foi você ou não. Mas eu faço na Vila Madalena sim. A Daniele falou 2 anos. Ele tem 2 anos quando eu vou dar banho. Então, Daniele, ele não deixa pegar bastante tempo. Ele corre pra debaixo da cama quando chamo pra dar banho. Quando eu vou para o serviço, ele arranha a porta toda. Daniele, então, quando você vai mover o cachorro numa situação como essa, põe a guia e pegue o cachorro primeiro, tá? Então, por exemplo, é importante você acostumar a mover o cachorro de um ambiente para outro com a guia. Como eu falei aqui, uma guia unificada. Para isso, talvez a guia unificada é a melhor coisa. Aí eu tô com o meu cachorro aqui, eu preciso dar banho nele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pôr a guia no cachorro. Pego a guia no cachorro. Uma vez que ele tá com a guia, eu vou segurar essa parte da guia que tem a cabeça dele com a mão e vou segurar o resto do corpo dele aqui. Porque se ele tentar me morder, eu consigo manipular essa parte do pescoço dele aqui, tá? Agora, muito importante saber o que é que você faz com ele ao resto do dia, tá? Você falou que ele arranha a porta quando você vai sair. Então já é um outro problema. Então, você já tá falando aí de um cachorro com comportamento destrutivo, com essa coisa da ansiedade de separação, a coisa do não querer ficar sozinho, né? Então dá uma olhada no vídeo que eu tenho aqui no YouTube, no caso do Benjamin, ansiedade de separação. Veja o que eu fiz ali naquele vídeo, tá? Eu acho que a parte mais importante para as pessoas que têm cães com esse tipo de comportamento, e eu sempre falo nas consultas sobre isso, a diferença está nas outras 22 horas. A diferença está no que você faz quando você está em casa com seu cachorro. Para muita gente é muito difícil estar em casa com o cachorro e não interagir com o cachorro. Então isso talvez seja um dos grandes lances importantes para esses cachorros que têm tantos problemas de comportamento destrutivo e ansiedade. A gente às vezes não percebe, mas ou a gente está sempre conversando com o cachorro, ou o cachorro está sempre no mesmo ambiente que a gente, ou a gente está sempre pegando no cachorro, ou de uma forma ou de outra, a gente está sempre desenhando a rotina ao redor do cachorro. Quando na verdade o cachorro só precisa aprender a existir no ambiente que você está. Nem o mundo não deve girar ao redor do cachorro. Então, de novo, a caixa de transporte é mais uma vez um elemento essencial nessa equação, tá? Para o cachorro aprender a passar alguns períodos do dia ali. E mesmo quando o cachorro não está na caixa de transporte, o cachorro estar no ambiente sem necessariamente interagir com você nem com ninguém, saber te dar espaço, tá? Muito importante o cachorro saber te dar espaço. Não ficar constantemente em cima de você, no seu ambiente, pulando em você, nada disso. Saber estar no ambiente, como aqui tem 2 cachorras. Há 1h30 que estão esperando eu acabar de fazer o que eu tenho que fazer aqui, tá? Mas enfim, se quiser me falar um pouco depois sobre a sua rotina, a gente vai um pouquinho mais além. Eu só vou finalizar porque a gente já tá em 1h15.
Cássia disse, obrigada, Raquel, só peço ração e remédio para pulgas e carrapatos. Nunca pedi dinheiro, mas talvez alguém possa ter uma caixa para doar e emprestar. Com certeza, Cássia. Ração, as coisas que você pede, normal, faz parte, né, do kit de todo mundo. Mas comece a pedir coisas como guia, coleira, caixa de transporte. Sempre é útil. E sempre tem gente que tem essas coisas que não tá usando, tá em casa largado, tá? Então, faça uma campanha, fala assim, gente, eu tô precisando de caixa de transporte. Quem tiver para doar, eu preciso de tamanho médio para grande. Pronto, de repente aparece alguém. E quem não puder doar às vezes, ou não tiver um em casa, às vezes a pessoa consegue comprar mais barato. Dá uma olhada no LX, dá uma olhada no Mercado Livre lá. Lá sempre tem também. Fábio, que faz live comigo de vez em quando aqui. Fábio é o rei de achar essas caixas de transporte usadas. Sempre tem alguém que tem e tá encostado em algum lugar na garagem e não tá usando. E pode ser uma coisa legal para você pedir pro pessoal. Se você quiser depois, eu não sei onde você divulga essas coisas, se você quiser depois... manda um e-mail para mim, eu divulgo aqui na minha página também, divulgo aqui no canal, a gente ajuda você a divulgar, porque sempre tem alguém que de repente pode ajudar, né? Tem coisas, como eu te falei, tem um monte de coisa, caixa de transporte, coleira, guia, um monte de coisa eventualmente pode ser útil para você, tá? Daniele falou, é só na hora de pegar, depois que ele pega, fique tranquilo. Então, pegue ele na guia, tá, Daniele? Faça uma coisa simples com ele, acostume ele todo dia com um exercício simples. Você vai pegar uma guia unificada e vai pegar parte da comida do dia dele. E você vai ensaiar várias vezes, ele vir até você pôr a guia e dar um grãozinho de comida, de ração para ele. Pôs a guia nele, carregue ele, depois põe ele no chão e começa o exercício de novo. Então são 3 passos. Pegou a guia unificada, chama ele, põe a guia. Se ele não vier, você vai chamar uma vez. Fulano, venha. Não veio, eu vou lá, ponho a guia. Põe a guia. Botou a guia, grãozinho de ração. Comeu o grãozinho de ração, carregou no colo, botou no chão, outro grãozinho de ração, tira a guia. Pronto. Repita isso todos os dias, durante 3 semanas. Faça pelo menos 3, 4 sessões dessa por dia, de pelo menos 10 minutos. Você vai ver que você vai ter um outro cachorro, tá? Cássia disse, ração tá super difícil, remédio nunca veio, mas vamos ver a caixa. Veja, Cássia, como que você tá fazendo essa divulgação. Você faz pelo Facebook, outra dica que eu vou te dar. O pessoal tende a doar mais quando esse processo é mais bem estruturado. Então, eu não sei, de repente, se você montou na sua página um espacinho específico para isso. Por isso, ter um site legal. Você podia ter um site simples, uma coisa simples que você pudesse atualizar os cachorros que você tem para adoção, o que você está precisando, como as pessoas fazem para doar. Depois me manda um e-mail para mim que eu te ajudo se você quiser estruturar uma coisa desse tipo. Porque, novamente, a ideia que você passa de fazer um trabalho confiável faz a diferença na hora das pessoas doarem ou não. E o alcance que você tem também em relação a tudo isso, tá? Então, se você quiser, manda um e-mail para mim no contato@educaçãocanina.org. Eu te ajudo um pouquinho em relação a isso aí, tá? Dá para fazer um esquema bem estruturadinho para você ter uma visibilidade maior e, de repente, ter mais gente que possa te ajudar, né? Daniele disse, Raquel, muito obrigada, eu trabalho e volto na hora do almoço e à noite estou fazendo a caminhada com ele agora. Maravilha, Daniele, faça todo dia um pouquinho de noite, quando você voltar do trabalho, todo dia de noite faça um pouquinho desse processo com ele, que você já vai começar a ver a coisa melhorar bastante. Filipe disse, obrigada por compartilhar seus conhecimentos, você é fenomenal. Oh, meu bem, obrigada a você. Manda assim, viu, Cássia? contato@educaçãocanina.org, tá? Se tiver dúvida, é só entrar no meu site que você vai ver lá o linkzinho do envelopinho, dá na mesma, tá? Mas, gente, é isso. Obrigada a todos vocês que vieram participar de surpresa hoje. Eu vou ver se no domingo eu venho fazer mais uma live com vocês. Mas, de qualquer jeito, eu quero agradecer a todos vocês por todo o carinho sempre. Obrigado a todos vocês por participar por aqui. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.